Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicionário do Investidor. Pessoal, muita gente me pergunta sobre acelerar seus dividendos. O que pode ser feito para acelerar os seus dividendos? Entenda, acelerar os dividendos é você aumentar o seu dividend yield da carteira. Pessoal, eu não procuro muito isso. Às vezes, olha quem está aqui. Mas vamos lá. Eu não procuro muito isso, mas às vezes eu acabo fazendo alguma aceleração de dividendos na minha carteira em alguns ativos, já que eu tenho uma carteira vasta com muitos ativos. Mas a pessoa que tem muitos ativos, eu já não penso muito fazer nisso não. É bom ter um controle, uma média nessa sua, muito cuidado nessa sua aceleração de dividendos. Então vamos lá falar sobre 3 maneiras que tem para os prós e os contras. Na verdade, o pró é acelerar o seu dividendo. E eu vou falar sobre os contras dessas 3 maneiras e o cuidado que a gente tem que ter nessa aceleração de dividendos. Começa a primeira é você buscar só fundos imobiliários high yield. Buscando fundos imobiliários high yield, o mercado acaba sempre precificando os high yields um pouco diferente. Você está recebendo aquele dividendo mais gordo do high yield, mas aquele high yield, ele é high yield porque o risco dele é maior. Inclusive, algumas pessoas dizem que ele deveria ser chamado de high risk. Aí, com isso, sim, tem um risco maior na carteira. Então, no longo prazo, quando a gente olha para curtos prazos, se você olhar 2, 3 anos, vocês vão ver realmente os high yields estão pagando mais. Mas quando você olhar no longo prazo, porque os high yields têm maior tendência a ter inadimplência, maior tendência a ter problemas nos seus CRIs, de modo geral, quando a gente olha no longo prazo, esses fundos de papel high yield, eles acabam entregando um provento igual. Porque vai ter momentos que ele vai estar pagando menos por causa de um eventual problema que ele pode ter, já que o risco é maior. Então, às vezes, você entra num determinado momento de azar, justo quando começa a dar os problemas nesses high yields. Hoje, ultimamente, nós temos muitos high yields pagando muito bem, mas são principalmente aqueles novos, aqueles que acabaram, têm 1 ano, 2 anos de mercado apenas. Porque fundo de papel é um fundo de dívida. Você já viu algum devedor que tem uma dívida de 15 anos, dá calote nos 2 primeiros anos? Ele começa a ter problema para pagar lá no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Então, muito cuidado com fundos imobiliários high yields, mas é uma maneira de você acelerar seus dividendos. Quem for seguir essa linha, saiba que você está podendo acontecer algum desses riscos na sua carteira. O segundo tipo, ainda falando de fundos imobiliários de papéis, é você ter só fundo imobiliário de papel. Todos os fundos imobiliários que você tiver na carteira forem só de papéis, o seu dividendo hoje, principalmente nesse período de taxa Selic lá em cima e nesse período de inflação alta, IPCA muito alta, com certeza os seus dividendos vão ser acelerados, porque são os indexadores do mercado. Kiko, mas eu não acredito que a Selic vai baixar tão cedo, essa inflação não vai ser controlada, eu prefiro continuar com isso. Tá certo, mas lembre-se que o valor patrimonial dos fundos imobiliários de papel não evolui. E muito pelo contrário, nas marcações a mercado da vida estão todos abaixo. Mas dificilmente um fundo imobiliário de papel que foi lançado no IPO a R$100, ele vai ter um valor patrimonial por cota acima de R$100. Se ele fez alguma emissão acima de R$100, talvez, mas dificilmente tem isso. Então, acaba não evoluindo o valor patrimonial. O fundo imobiliário de papel de 5, 6 anos atrás, hoje ele continua com valor patrimonial igual ou menor do que estava 5, 6 anos atrás. Além, porque fundo de papel é dívida, e dívida eu prefiro investir em tijolos, que é um imóvel por trás, não uma dívida por trás. Dívida é mais arriscado do que ter imóvel. E a última maneira de se alavancar é em fundos imobiliários de tijolos, que você não tem esses 2 outros problemas que eu citei, mas você quer alavancar os seus dividendos, acelerar esses dividendos, como o pessoal anda dizendo por aí, investindo em tijolos, você consegue acelerar isso se você for investir em fundos de tijolos que tem uma alavancagem grande. Hoje, os fundos imobiliários que estão com os maiores dividend yields são aqueles que têm maiores alavancagens. Ou aqueles que têm renda mínima garantida,
que é renda mínima garantida? O vendedor do imóvel, que vendeu o imóvel para o fundo imobiliário, está pagando a renda todo mês, tendo ele aluguel ou não tendo aluguel. E um dia vai acabar essa renda mínima garantida, ela tem prazo. Aí, acabando esse prazo, logo o rendimento cai. Então você pode ter muito cuidado com RMG, que é a renda mínima garantida. E outro ainda em fundos imobiliários de tijolos, que você consegue acelerar os seus dividendos, e também, é claro, são muito mais arriscados, são os mono. Tem gente que está indo atrás de monoativos, monoinquilinos, que estão pagando dividendos altos. Por exemplo, aquele que tem apenas um inquilino, apenas um prédio alugado 100% para o inquilino, está pagando mais de 1%. Ou aqueles outros que são mono-inquilino. Tem vários imóveis, mas todos os imóveis locados a um inquilino só. Você acaba também conseguindo acelerar o seu dividendo dessa maneira. Só que vocês estão vendo que o risco é maior. Se esse inquilino tem um problema, você tem um tremendo de um problema na mão. Então, e o contrário também, um imóvel só com vários inquilinos. Também é um problema. Se der um problema na região, você também acaba tendo problema. Você acaba alavancando, mas acelerando seus dividendos, mas você está correndo mais riscos. Outra maneira, você buscar aqueles fundos imobiliários de tijolos que tem uma liquidez pequena e é concentrado de 4 a 10 ativos na carteira. Esses fundos de 4 a 10 ativos, também o mercado anda precificando ele um pouquinho mais barato. E com isso o dividend yield dando mais de 1%. Mas muito cuidado, porque na hora que você tem um fundo imobiliário que tem 4 ativos na carteira, 4 inquilinos, a perda de 1 ou 2 inquilinos já significa uma boa parte da renda. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, pessoal, são 3 maneiras que eu citei aí de você acelerar os seus dividendos. A primeira, investindo em fundos imobiliários high yield. A segunda, investindo só em fundos imobiliários de papéis. E a terceira, investindo em fundos imobiliários de tijolos que tem alguns probleminhas por aí. Então eu pergunto para vocês, vocês usam alguma estratégia de aceleração de dividendos na sua carteira? Alguma forma que você utiliza, que você viu, que você enxergou no mercado, que com isso você consegue ter um dividendo melhor? E quais são os riscos dessa forma que você tem? Coloca nos comentários aí. Vou encerrando por agora. A Lua está bem aqui do lado, mexendo, derrubando as coisas. Muito obrigado a todos. Vou pedindo para deixar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.